Fala pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos ao canal Pet Invest depois de tanto tempo sem postar vídeo. Decidimos aí postar um vídeo teste aí, pode ser que nos próximos dias você perceba novos projetos com relação a este canal. Nós temos aí para 2021 algumas novidades para vocês. Então eu venho aqui hoje falar de investimento, falar de ações, falar de dividendos, de fundos imobiliários, o assunto que você gosta. Solta a vinheta! Muito bem, pessoal, meu nome é Madiel Silvério e eu vou falar hoje aqui de fundos imobiliários. Então, como você deve ter visto pela capinha do vídeo pelo qual você foi atraído, nós vamos falar do fundo KIZU11, que é um fundo que deu início aí no seu IPO na B3 no dia 15. Então nós vamos falar sobre este fundo imobiliário, qual é a composição, quais são os fundamentos desse fundo, em que ele se baseia, para que você saiba se vale a pena investir nele ou não. Se você não sabe nada de investimentos e que chegou aqui nesse canal agora, quer aprender um pouco mais como ganhar dividendos, o link do curso está aqui na descrição, curso Como Investir, para você começar a sua carreira de dividendos. Se tem um curso que eu indico você colocar o seu dinheiro, é num curso de educação financeira. Então, se você quer aprender mais, clica no link abaixo aqui na descrição, já se inscreve no canal, solta o teu joinha aí e vamos para o assunto do vídeo. Fundo KIZU11 é um fundo imobiliário, pessoal, que ele replica a performance do índice Suno 30. Suno, sim, aquela casa de análise Suno Research que faz as análises de ações e tal. Eles têm um índice, né, um índice interno que chama Suno 30, que é como se fosse o IFIX. É uma composição de vários fundos imobiliários que ficam ali naquele índice e eles têm um objetivo de valorizar a carteira desse índice, né, que é o Suno 30. Então, composto por vários fundos imobiliários. E como o KIZU11 ele vai replicar a valorização deste índice, ele vai investir nos mesmos fundos que estão dentro daquele índice Suno 30. Isso faz com que o KIZU11 ele torne-se um fundo de fundos, né? Uma característica de fundo. Você sabe que tem fundo de tijolos, fundo imobiliário de galpões, fundo imobiliário de shopping e também tem o fundo de fundos, que por exemplo é o BCFF11, é um fundo de fundos, né? E qual é a vantagem de você investir no fundo de fundos? O fundo de fundos ele é diversificado por si só. Quando você investe num fundo imobiliário de fundos, você sabe que dentro daquela carteira vai ter shoppings, vai ter laje corporativa, vai ter galpões. Então você vai estar diversificando, investindo em um único fundo imobiliário. Então o KIZU11 ele torna-se um fundo de fundos, visto que dentro da Suno 30, que é um índice, ele possui já uma composição de vários fundos imobiliários, tá? Então a importância do fundo de fundos é a diversificação. Isso aí é um ponto chave. O último dividendo aí pago, né, por esse KIZU11, caso você não saiba, esse KIZU11 ele já foi negociado, ele já teve uma emissão de cotas, mas a sua emissão foi cancelada, ele vai tornar a ser negociado na B3 por esses dias. Então, o último dividendo que foi pago por ele foi de 24 centavos, né? Como a cotação dele não variou mais do que R$100 quando ele era negociado, então isso traz aí para nós um dividend yield de fundo imobiliário de 0,24%. Que se você comparar com uma empresa, né, comparar com uma ação, leva aí a um 2,88% de dividend yield. É baixo, é um dividend yield baixo, mas também já está melhor aí que a taxa Selic, já é um bom investimento para você fazer, rende mais que a renda fixa. E tem alguns critérios para que esse KIZU11 invista em outros fundos, né? Então ele vai investir nos mesmos fundos que estão no índice Suno 30. Tá? Mas existem alguns critérios, tá? Se o fundo imobiliário não tiver esses critérios, ele não investe. Eu vou compartilhar esses critérios com você agora. Primeiro critério, tem que ter pago pelo menos um provento nos últimos 12 meses. Isso eu achei um pouco complicado, porque todo mundo que investe em fundo imobiliário, ele investe para receber provento todos os meses. Como você vai investir num fundo que nos últimos 12 meses ele pagou só um provento, né? Se ele tiver pago só um provento nos últimos 12 meses, é um critério que está válido para entrar na carteira. Então eu achei meio
complicado isso aí, tem que ser um fundo muito bom para você entrar nesse fundo. Outra coisa, eles têm que estar dentro do índice IFIX. O índice IFIX é um índice que metrifica ali a valorização dos índices mais tops da Bolsa de Valores, tá? Então, o IFIX, ele replica a valorização dos fundos imobiliários mais tops da Bolsa de Valores. Então, para investir, para entrar dentro da carteira Suno 30 para o KIZU 11 e investir no fundo, tem que estar dentro do IFIX. Não pode ser fundo de fundos, tá? Então, para estar dentro da carteira dele, tem que ser um fundo de shopping, de laje corporativa ou de galpão. Não pode ser fundo de fundos porque ele mesmo é um fundo de fundos. Então, ele estaria investindo na mesma filosofia que ele. Então, eles definiram que para entrar na carteira não pode ser um FOF, um fundo de fundos. E o fundo imobiliário ele tem que ter multiativos. Essa é uma característica que muitos investidores olham quando vão investir em fundos imobiliários. O fundo tem que ser multiativos, ou seja, se você compra um fundo imobiliário de shopping, ele tem que ter vários shoppings espalhados aí pela região brasileira. Se você compra um fundo imobiliário de galpão, ele tem que ter vários galpões espalhados. Se você compra um fundo imobiliário de laje corporativa, ele tem que ter vários prédios espalhados. Se ele tiver um único prédio ou um único galpão, ele é um fundo monoativo. Ou seja, se alguém desocupar aquele prédio, ele não recebe mais proventos. Então, sempre olhe isso quando você for investir em fundos imobiliários. Minha conclusão sobre o KIZU 11. É muito cedo para a gente falar desse fundo. Os critérios que ele tem aqui, dos únicos 2 que eu posso citar que são bons tem que estar dentro do IFIX e tem que ser multiativo. Os outros 2 eu não achei muito producente para o investimento. Sem contar que pode haver possibilidade dele não pagar provento todos os meses. Porque se ele investe em fundos que não pagam provento todos os meses, ele também não vai replicar esse provento todos os meses. O bom dele é a diversificação. O ruim dele é que a gente não tem muita certeza de como vai ser a distribuição de proventos, como por exemplo de outros fundos, que a gente sabe que todo mês cai aquele valorzinho lá dos fundos, sem contar que o dividend yield dele está um pouco baixo. Então essa é a minha conclusão sobre o KIZU 11, mas eu quero que você estude mais sobre esse fundo imobiliário. Se você achar que deve investir, invista, coloque na sua carteira com foco em diversificação e longo prazo sempre. Esse foi o assunto de hoje. Se você tem alguma sugestão para o vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Comenta aí, segue a gente nas redes sociais e eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Tchau!